Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 21 de março de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira nós vamos dar sequência aí ao nosso Imersão pelo livro de Levítico. E hoje a gente vai falar do capítulo 25 de Levítico. Estamos chegando ao fim, né, gente? Amanhã 26, segunda-feira 27, e aí terminamos Levítico. E já vou anunciar aqui que terça-feira começamos por números. Vamos dar sequência aqui de maneira cronológica, né, na leitura da Palavra de Deus. Então, na terça-feira a gente começa aí números, dando sequência aqui ao assunto que é a saída do povo do Egito, seu período no deserto e depois a entrada na terra prometida. Mas hoje, Levítico, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 até o 54, ou seja, todo o capítulo 25 com o tema o proprietário de tudo. E aí, já vou começar lendo dois textos. Eu separei dois textos desta vez porque aparentemente os assuntos são distintos, mas quando juntamos esses dois textos, temos aqui um bom resumo, que é o versículo 1 e 2 e depois o versículo 10. Então, Levítico 25, 1 e 2 diz assim: O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra descansará um sábado para o Senhor. E agora, versículo 10: Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus habitantes. Esse será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade de sua família e para o seu próprio clã. Então, o que nós temos aqui nesse capítulo 25 de Levítico? Regulamentações acerca da utilização da terra e contra a exploração dos indivíduos que residem na terra. A primeira coisa que a gente vai ter aqui, então, é uma regulamentação acerca do ano do descanso. O que é isso? A cada ciclo de 7 anos, o último deveria ser considerado como o ano do descanso da terra. E é isso que ele vai falar aqui, do versículo 1 até o versículo 7. Então, 6 anos a terra deveria ser semeada, cultivada normalmente, e no 7º ano, os habitantes, né, os israelitas, deveriam consumir apenas o que a terra gerasse de maneira natural. Eles não poderiam cultivar, semear a terra no 7º ano, no ciclo final, ali no último ano desse ciclo de 7 anos. Depois, ele vai tratar aqui no texto acerca do ano do jubileu. Então, nós temos o ano do descanso, ou o ano sabático, e depois o ano do jubileu. O ano do jubileu ele vai tratar do versículo 8 até o versículo 17. E o que é o ano do jubileu? A cada ciclo de 7 ciclos de 7 anos... A cada ciclo de 7 ciclos, ou seja, 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos, 7 vezes 7, 49 anos. A cada ciclo desse, o 50º ano, ou seja, o ano 50, era considerado o ano do jubileu. Então, eles contariam ali o primeiro ciclo de 7, e aí tem um ano sabático no 7º ano, contariam esse mesmo ciclo 7 vezes, e aí depois dessa contagem de 7 vezes, eles teriam então o chamado ano do jubileu. E o que era esse ano do jubileu? Basicamente ele era para fazer duas coisas: devolver a propriedade da terra para os antigos mordomos, para os antigos proprietários, né? Então, se você comprasse uma terra, você no final desse período aí de jubileu, você deveria devolver aquela terra para a pessoa que te vendeu a terra. Mas além disso, também tinha uma questão relacionada aos trabalhadores. Os trabalhadores daquela época tinham uma relação diferente da nossa, não era uma relação apenas empregado-trabalhador, mas era quase que uma relação familiar.
e aqui até a Bíblia vai chamar isso aqui de escravidão, e era de fato uma espécie de escravidão mesmo, porém uma escravidão um pouco diferente, porque os indivíduos ele tinham vários direitos, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas ao final desse ciclo, né, de 49 anos, no ano 50 eles deveriam ser libertos também desse trabalho, dessa escravidão. O que nós temos aí no final desse ano do jubileu? Nós temos a declaração da fórmula da aliança, para mudar de assunto. Então, terminou aqui o assunto ano do jubileu, versículo 17, fala assim: não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, fórmula da aliança, encerra esse assunto, começa então outro assunto. Qual é o outro assunto? Leis relacionadas ao ano do jubileu sobre a propriedade da terra. A terra pertence ao Senhor e no ano do jubileu ela deveria ser devolvida aos antigos arrendatários. Não, como é que é? Quem ia arrendar a terra, né? Arrendatários. Eu não vou conseguir falar essa palavra não. Quem ia ter que arrendar? Quem eram os quem ia ficar com a terra? Pronto. Então vamos lá, deixa eu explicar isso melhor aqui. No final desse período de 49 anos, os antigos proprietários da terra assumiam a terra novamente. Lembrando que a terra pertencia ao Senhor, e é isso que ele vai falar a partir de agora. Versículo 23, olha aí o que diz o versículo 23. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Então eles não poderiam vender a terra, ela seria arrendada, ela seria arrendada durante um período, ao final daquele período voltava para os antigos arrendatários daquela terra. Então era assim que funcionava. Só um ponto importante aqui, um pequeno comentário, né? É por isso que o cristão, ele não pode nem apoiar o capitalismo, porque ele sabe que não existem proprietários definitivos da terra, então ele não pode se considerar dono da terra, mas ele também não pode, de hipótese alguma, apoiar o socialismo. Por quê? Porque o socialismo prevê a terra sendo dada ao Estado. O Estado é dono da terra. Não, o dono da terra é o Senhor. Deus é o dono da terra e ele é o único que pode, ou é o único que deve governar sobre toda a terra. Então, o cristão, como ele encara a terra? Como um mordomo, como um administrador. Eu administro isso aqui até que o Senhor ele me chame para prestar conta de como eu administrei essa terra. Por isso que é muito comum nos Estados Unidos, que foram formados ali a partir de uma visão, uma visão dessa aí sobre a terra, de eles protegerem a propriedade privada de maneira muito severa. Por quê? Porque eles sabem que eles vão prestar contas diante de Deus por aquilo que o Senhor confiou a eles, pela terra que o Senhor confiou a eles. Depois, o que nós temos aqui? Leis concernentes à venda de casas nas cidades, versículo 29 até o 34. As casas só poderiam ser resgatadas, caso você vendesse uma casa na cidade. Você só poderia resgatar ela de volta até um ano de sua venda, exceto no caso das cidades levíticas ou em casas de campos. Ou seja, exceto se fosse nas cidades determinadas para os levitas, aí deveria acontecer sempre, ou nas casas de campos. Depois nós temos ordenanças relacionadas aos israelitas pobres, eles não deveriam ser explorados com juros, e aí versículo 35 ao 39 proibindo israelitas de cobrarem juros de outros israelitas. Novamente a recitação da aliança para mudar de assunto, versículo 38 vai haver uma nova mudança de assunto, e aí vem de novo a fórmula da aliança, né? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, mais uma vez, aqui a fórmula da aliança para mudar de assunto. E qual é o novo assunto? Regulamentações proibindo a escravidão de israelitas. Os israelitas não poderiam ser escravizados. Olha aí, versículo
42 e versículo 53. Deixa eu ler o 42 primeiro. Pois os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. E versículo 53, ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre eles. Não, o que Deus está fazendo aqui é um movimento extremamente revolucionário. Primeiro, Yahvé proíbe a completa escravidão dos israelitas. Então, o israelita não poderia de forma alguma ser vendido como escravo, não poderia haver escravidão entre os israelitas. Inclusive, no período de Salomão, houve uma discussão ali, porque alguns israelitas reclamaram que eles estavam sendo tratados quase como escravos ali na construção do templo e tudo mais, e eles reclamaram exatamente por quê? O israelita não poderia ser vendido como escravo. Em hipótese alguma ele poderia ser vendido como escravo. E isso aqui é um movimento tão revolucionário porque naquela época a escravidão, ainda que muito diferente dessa escravidão nossa aí moderna, dos últimos, sei lá, 300, 400, 500 anos, naquele período lá a escravidão era uma coisa muito comum. Por quê? Porque era a relação empregado-patrão que existia naquele mundo antigo. Mas era uma relação muito diferente dessa relação que a gente tem aqui. Só que mesmo essa relação era proibida pelo Senhor para os israelitas. E os outros povos? Os outros povos, até porque tinha muitos refugiados de guerra, eles deveriam ser tratados como o versículo 53 aí. Ele deverá ser tratado como empregado contratado, jamais como escravo. Então essa era a ordem do Senhor. Bom, posso já passar aqui para a aplicação, né, gente? Hoje eu demorei muito aqui explicando o texto, realmente um texto bem legal, assim, com algumas nuances aí bem interessantes. Vamos falar aqui sobre os referentes do texto. O texto trabalha dois princípios gerais aqui. O princípio do descanso e o princípio da propriedade. Propriedade da terra e, no caso aqui também, né, como está falando sobre a escravidão, propriedade dos habitantes da terra. O Novo Testamento, ele utiliza com frequência essa linguagem acerca do ato de Deus com os crentes. No Novo Testamento, nós vamos encontrar várias vezes essa mesma referência de propriedade, de compra. Então, o Senhor, ele é o proprietário dos crentes, o Senhor comprou os crentes. Nós conhecemos isso aí como a doutrina da redenção. A doutrina da redenção é o nome dado àquela doutrina em que nós aprendemos que Deus, por meio do ato de Jesus, de entregar o seu sangue, o seu sacrifício na cruz, ele compra os crentes. Os crentes, então, são propriedade de Deus, chamada doutrina da redenção. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, tá? O texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, ou seja, morada? Deus é o habitante do corpo de vocês? Ele falando, né? E que está em vocês, o qual receberam de Deus. Aí olha o que ele fala. Olha só a relação entre a habitação de Deus. Eu gosto muito quando alguém fala assim, porque nós somos a habitação de Deus, mas não sabe o que significa. Olha aqui qual é a repercussão disso. Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Em outras palavras, o que Paulo está ensinando aqui é que Deus é o proprietário dos crentes, o dono dos crentes, assim como ele é o dono da terra, assim como ele é o dono das outras pessoas também, aqui para usar a linguagem de Levítico. A ideia aqui é a ideia de propriedade, a ideia de redenção, compra para si mesmo. Então, os crentes, eles são comprados por Deus, eles são propriedade exclusiva de Deus. E como os crentes foram comprados, isso significa três coisas. Primeiro, como nós somos comprados,
nós não determinamos mais o que é certo e errado para nós mesmos. Então, se você é de fato comprado pelo Senhor, redimido, é propriedade de Deus, você não determina mais o que é certo e errado para você. Assim como os israelitas não poderiam fazer com a terra o que eles quisessem, porque eles não eram donos da terra, assim como eles não poderiam fazer com os habitantes da terra o que eles queriam, porque eles não eram donos daquelas pessoas, eles deveriam determinar a maneira de como eles deveriam tratar tanto a terra como as pessoas para Deus. Nós, enquanto comprados por Deus também, devemos deixar que Deus, por meio da sua palavra, determine o que é certo e errado para nós mesmos. Então, nós temos que nos curvar a Deus em obediência à palavra dele. E a gente sabe que isso é difícil, né, pessoal? A gente sabe que isso é difícil. Então, como somos comprados, eu não posso dizer o que é certo e errado para mim mesmo. Segundo, não vivemos para agradar a nós mesmos. Se fomos de fato comprados, se você foi comprado, você deve agradar a outro senhor. Note, aqui uma diferença importante. Não agradamos ao Senhor para que Ele nos compre. Nós agradamos ao Senhor porque já fomos comprados. Ou seja, a ideia aqui é olhar para o que Deus fez por nós e falar, bom, já que Ele fez tudo isso aí por mim, eu não posso viver para agradar a mim mesmo, porque Ele fez isso para mim. A ideia aqui é a fórmula da aliança, né? Eu sou o Deus de vocês. E por último, se nós somos de fato comprados, nós devemos nos entregar inteiramente ao Senhor. Ou seja, o crente não pode guardar áreas de reserva. Ou seja, nessa área aqui, quem manda sou eu. Nessa área aqui eu faço do meu jeito. Em todas as outras áreas, beleza. Na área espiritual, ok, Deus mandar. Mas na minha área sexual, no meu dinheiro, nos meus amigos, nas festas, sei lá, qualquer coisa que estou tendo exemplo, nessas coisas aí, quem manda sou eu. Não, se fomos comprados, nós devemos nos entregar inteiramente ao Senhor. Fomos comprados? Não determinamos para nós o que é certo e errado, a palavra de Deus determina. Não vivemos para agradar a nós mesmos, e aqui é um problema, porque normalmente queremos agradar a nós mesmos. As frases que mais saem da nossa boca é: não gostei disso, isso não foi legal, isso não tá bom, isso me ofendeu, isso. Por quê? Porque temos a tendência a agradar a nós mesmos. E por último, devemos nos entregar inteiramente ao nosso Senhor. Moral da história: Deus é o proprietário de toda a terra e também de seus habitantes. Os crentes não podem viver como se fossem donos de si mesmos e das suas propriedades. O crente não pode viver como se ele pudesse fazer o que quisesse com ele e com a sua propriedade. Por isso que, como eu disse, o crente não pode apoiar nem o capitalismo e nem o socialismo. Por quê? Porque são duas ideias de mundo que confrontam frontalmente aquilo que os crentes acreditam. Eles pertencem ao Senhor e o Senhor deve determinar para eles o que deve ser feito ou não. Desafio do Léo, gente. O que eu faço aqui diante de tudo isso? Não posso me esquecer jamais. Yahvé é o Senhor. Esse é o desafio, né, gente? Não esquecer. Eu sou apenas eu sou apenas mordomo, administrador dos bens que o Senhor me deu. Eu não posso, de forma alguma, achar que tanto a minha vida como qualquer coisa que Deus me deu pertence a mim mesmo. Sou apenas mordomo daquilo que o Senhor me deu. Tá certo, pessoal? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Vamos orar. Se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos todos colocar, tirar um tempo em oração aqui agora. Deus, nós aprendemos nessa manhã em Tua Palavra que o Senhor é o dono de tudo. O Senhor declara isso de maneira inconteste. O Senhor é o dono da terra, o Senhor é o dono dos habitantes da terra. Cada centímetro, milímetro dessa terra, para cima, para baixo, para cima, ela pertence ao Senhor. Os montes pertencem ao Senhor, os vales
pertencem ao Senhor, os céus pertencem ao Senhor, os homens, as criaturas pertencem ao Senhor, Pai. Sabemos que não temos administrado como bons mordomos, não temos administrado corretamente aquilo que o Senhor nos dá. Por isso pedimos que o Senhor nos perdoe. E também, Senhor Deus, nos pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para tratarmos, Senhor Deus, tanto das nossas próprias vidas, como daquilo que o Senhor tem nos dado como responsabilidade, de maneira a atender aos desejos do Senhor por meio da Tua palavra. Nos capacite a isso, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.